Blue Moon é um respiro de originalidade em meio a tantas cinebiografias semelhantes, com estruturas parecidas e que faz a gente sentir que está assistindo mais do mesmo. Aqui, no novo filme do diretor Richard Linklater, já disponível em diversas plataformas de streaming para aluguel, a gente vai acompanhar um pouquinho a história de Lauren Hart, vivido brilhantemente pelo Ethan Hawke, entendendo um pouco do seu sucesso e declínio de uma maneira bastante diferente em relação à sua estrutura narrativa. O filme ele se passa inteiramente dentro de um bar, no qual o Hart conversa tanto com seu amigo barman quanto com outras pessoas que passam pelo bar, mas principalmente com o seu ex-parceiro de composição. O Hart ele foi um letrista muito famoso em Hollywood nas décadas de 30 e 40, compôs diversas músicas que até hoje são inesquecíveis e que foram um marco cultural dentro de peças musicais e da música em si, entre elas, claro, a música título do longa, Blue Moon. E ele tinha esse parceiro vivido também muito bem pelo Andrew Scott, o Richard Rodgers. E o filme vai dar conta de mostrar esse momento então de declínio que essa parceria está vivendo, muito em função do alcoolismo e dessa dependência que levaram então o Hart a um declínio como artista. Basicamente o que a gente vai ver é uma característica muito forte do cinema do Richard Linklater, que é um filme apoiado no texto, um filme apoiado na originalidade do seu roteiro, um filme então apoiado na força dos diálogos. E o filme dá conta muito bem de conseguir transmitir o que foi a vida do Lauren Hart por meio das falas que acontecem dentro daquele bar. A gente consegue entender um pouco da sua história, a gente consegue entender um pouco da sua genialidade, a gente consegue entender um pouco o quanto sua própria personalidade o auto-sabota, a gente consegue entender sua dependência do álcool, a gente consegue entender suas emoções, a gente consegue entender então um pouco mais da sua personalidade, inclusive em relação à sua sexualidade. Uma pessoa que parece, num primeiro momento, lidar muito bem com o que ele chama ali da sua bissexualidade, o seu interesse pelo que na verdade é belo, mas que a gente vai ver também uma pessoa que de alguma maneira sofre, uma pessoa que de alguma maneira precisa realizar também pelos outros um pouco daquilo que seria a sua realização pessoal. A gente vê isso na relação que ele tem com uma personagem específica que ele está apaixonado e por meio da qual, de alguma maneira, ele também pretende realizar um pouco do seu desejo. Ele pede para que ela, por exemplo, conte histórias do relacionamento que ela teve com outro rapaz. Ele quer saber em detalhes também como forma de realizar aquilo que ele não pode. Então a gente começa a entender, por meio dessas subtramas também, um pouco daquela decadência emocional e um pouco daquele declínio dele como uma pessoa que consegue realizar aquilo que deseja. E aí é claro que o filme não vai se centrar nessa questão da sexualidade, o filme vai para a questão da sua vida profissional, muito com as suas frustrações de não estar sendo mais requisitado. Ele não é o centro das atenções e o filme é muito eficiente em nos mostrar essa necessidade dele de ser o centro das atenções, de ser aquele que comanda. Ele tá o tempo inteiro falando, o filme é bastante verborrágico, mas de alguma maneira sendo aquele showman, sendo o cara que conduz, sendo o cara que dá as cartas. Em mais de um momento ele está ali dando as cartas, inclusive com uma cena final muito interessante, a gente já compreendendo um pouco mais sobre aquela pessoa, acaba sendo melancólico ver aquela cena em que ele coloca uma cartola, as cartas caem no chão e você entende o desmoronamento daquele castelo de cartas. Você consegue entender um pouquinho que ele já não dá mais as cartas. Você consegue entender que ele perdeu um pouco da magia e por isso uma simbologia ali parecendo mágico com a cartola e as cartas. Você vê que aquele personagem já não se sustenta mais. E aí a gente vai acompanhar ao longo do filme um pouco dos motivos desse personagem tão precocemente não se sustentar mais e de ser abandonado pelo seu parceiro. Algo que ele próprio, se entendendo como alguém genial, não aceita. Ele vai tentar travar um embate ali, mesmo que um embate mais calado ou um embate elegante com o atual novo parceiro do Rodgers, justamente por entender que ele deveria ocupar aquela posição e ele tenta a todo momento convencer o Rodgers para que eles voltem a trabalhar juntos. Mas os traumas que o Rodgers desenvolveu, muito por
ter esperado ele em outros momentos para compor, para trabalhar, e ele não apareceu em função da dependência do alcoolismo, fizeram então com que o Rodgers o deixasse para trás e, junto com seu novo parceiro, escrevesse as músicas da peça Oklahoma, um verdadeiro sucesso naquele momento na Broadway e que passou a ser um dos principais musicais para sempre da história dos Estados Unidos. Então esse é o pano de fundo ali do momento histórico em que está se passando Blue Moon. Durante todo o filme a gente vai ter então toda essa característica do cinema do Richard Linklater, que a gente viu muito bem na sua trilogia Before, né? Antes do amanhecer, antes do pôr do sol, antes da meia-noite. Mas isso é papo para outra hora, é uma trilogia belíssima do Linklater que eu recomendo. Mas então Blue Moon vem nesse espírito, um filme que se apoia nos diálogos para conseguir transmitir então para o espectador toda a dimensão racional e emocional do seu personagem. Nesse sentido, eu acho Blue Moon um pouquinho abaixo da trilogia Before. Se na trilogia, a gente consegue criar um envolvimento genuíno com todas aquelas falas, o espectador sente aquelas falas, absorve, de alguma maneira se sente conectado com o que está sendo dito ali, isso não acontece o tempo inteiro em Blue Moon. Blue Moon é muito eficiente em usar os seus diálogos para estabelecer essa história, para compilar toda uma vida em menos de 2 horas, mas claro que isso faz com que o filme precise de uma verborragia excessiva que às vezes não permite que os diálogos sejam recheados desse significado, como acontece na trilogia Before. Então eu acho que para um próprio Richard Linklater a gente está um pouquinho abaixo em relação ao que ele próprio pode entregar e que a gente já viu anteriormente. Mas isoladamente Blue Moon funciona e é um filme bonito na sua tristeza. É um filme que vai mostrar então a melancolia do declínio desse gênio, por assim dizer, das composições lá da Broadway. E aqui o Richard Linklater, ele traz um pouco desse espírito do cinema clássico, no sentido de uma composição de cena e de filmagem que você sente que está assistindo a um filme antigo. Você não tem a sensação de que é um filme que retrata uma época. Então todo o design de produção, toda a parte técnica do filme, fotografia, é muito eficiente em estabelecer esse marco temporal. A gente tem a sensação de que, de fato, está mergulhando em um momento histórico, mesmo que isso se passe dentro de um bar. E isso é muito interessante de se acompanhar. E aí o filme vai estabelecendo um pouco desses símbolos e significados, praticamente naquela que é a única cena externa do filme, e que é a cena de abertura, quando a gente vê o Hart caminhando num beco escuro. É um beco escuro que a gente não vê a saída. Portanto, ele está caminhando para um beco sem saída, no qual ele próprio se colocou, ele caminha voluntariamente, já ali bêbado, mostrando o que o levou ao seu declínio final. Então o filme também vai mostrar essa dependência que o álcool causou nele e as consequências disso. Por mais que a gente veja ali no filme ele de alguma maneira tentando diminuir o seu consumo de álcool dentro daquele bar, ou seja, ele ciente de que o álcool de alguma maneira está prejudicando, a gente vê o quanto ele não consegue, o quanto ele precisa do álcool como escape a todo momento e dessa relação que ele tem com o álcool, de que talvez de alguma maneira isso possa ter o inspirado a ser quem ele é, mas também é isso que vai tirar a capacidade de ser aquilo que ele gosta de ser e, num momento mais literal, vai tirar a sua própria vida. E aqui, para sustentar o filme, então, a gente tem um filme que é um estudo de um personagem específico e é um filme de ator também. O Ethan Hawke, ele está brilhante porque ele vive um personagem que está sempre no limite da caricatura. Você sente isso. Parece que a todo instante você espera que aquele personagem, que aquela interpretação possa escorregar então para algo extremamente estereotipado, para algo extremamente caricatural, e o Ethan Hawke nunca deixa isso acontecer. Ele consegue sempre estar no tom correto, fazendo com que o espectador crie uma empatia tremenda por aquele personagem que na verdade está nesse processo de declínio, o que deixa aquela beleza triste do filme ainda mais eficiente.
E aí, claro, a gente tá falando um pouco do showbiz lá do Hollywood dos anos 30, dos anos 40, principalmente naquele pós-guerra, então também a gente vê que o Hart não acompanhou essa mudança do que o público americano espera num momento em que ter esperança, ter mensagens positivas era muito importante para o público norte-americano. Aliás, foi algo que aconteceu no cinema com uma censura autoimposta pelos estúdios, justamente para ter a produção de filmes que levassem esse tipo de mensagem. Então, nas peças, na música, o anseio da população, de alguma maneira, não era diferente, e o Hart não entendia isso, principalmente porque ele julgava que isso seria uma arte menor, que isso seria fazer concessões a um público que não saberia consumir uma arte verdadeira. Então ele estava ali, na verdade, um pouquinho fora do seu tempo também na percepção do que fazer. Mas também, de alguma maneira, é isso que reafirma a sua genialidade, é isso que reafirma o porquê ele merece ser foco do filme. Mas a gente falando desse contexto de showbiz, é claro que a gente vai falar de pessoas que estão buscando sucesso e, de alguma maneira, então, pessoas interesseiras. E essas pessoas passam ali pela vida do Hart, com a gente percebendo que de alguma maneira ele está ciente desse mecanismo de interesse que está ao redor dele, mas ele também se beneficia disso. Então ele tem, na verdade, aquele amor platônico por uma mulher que na verdade não está disponível para ele, mas é capaz de imediatamente estar disponível, por exemplo, para o Rogers, se ela julgar que isso vai ajudar a alavancar a carreira que ela quer ter dentro do showbiz. A mesma coisa o músico do bar em que ele está tocando, que a todo instante relembra ele que ele quer ser apresentado ao Rogers. Ou seja, as pessoas querem estar ao lado daqueles que estão no auge, daqueles que podem abrir portas e podem proporcionar a eles o futuro que eles mesmos desejam. Pessoas autointeressadas, pessoas interesseiras, e por isso o Hart sente falta dessas amizades genuínas. Ele fala que isso é mais importante que o amor. Então, em vez de fazer uma peça sobre um casal, sobre o amor, ele queria fazer uma peça sobre a amizade. Ele entende essa inquietação que está dentro dele de entender que as pessoas deveriam valorizar isso acima do sucesso. De alguma maneira, é dolorido ver que ele cobra isso do Rogers, que está muito mais interessado, então, também na sua carreira do que numa amizade com aquela pessoa que está passando por um momento negativo e que, claro, precisaria de uma ajuda para ser resgatado, algo que ele também sente que o ex-parceiro não é capaz de lhe entregar, porque todos estão muito interessados, então, no seu próprio sucesso. Então, o filme também traz essa melancolia em relação a personagens que não desenvolvem relações genuínas. E ele gostaria muito que a amizade fosse um tema mais presente, então talvez com uma mensagem que o grande público precisaria ter, porque também é algo que ele sente falta. Dentro desse contexto do filme se passar dentro do bar, o filme basicamente tem uma trilha constante que é do piano, que é tocado no ambiente ali, e que acompanha e embala o filme de uma maneira também muito bonita. Então, o Blue Moon, para além dos seus diálogos, para além dessas camadas de interpretação que a história nos proporciona, vai trazendo diversos acertos que compõem essa atmosfera, que nos ajuda a mergulhar, então, no universo ali do Hart e entender suas dores. Um filme que, de alguma maneira, consegue espremer uma vida em menos de 2 horas, poderia correr o risco de ser um filme acelerado ou um filme superficial. Mas por isso eu comecei essa crítica falando da originalidade de Blue Moon ao conseguir mostrar que sim, com inteligência textual, com uma boa direção, com uma boa execução, é possível você dar conta de transmitir a vida de uma pessoa em mais, com tridimensionalidade, ou seja, não só contando seus feitos, mas você compreendendo aquele personagem e as suas dores de maneira bastante eficiente. Então, no fim das contas, Blue Moon vai falar de um personagem que não perde sua magia, mesmo com todo o seu universo e com as suas cartas desmoronando à sua volta.